acabar. Está, você não concorda comigo que aquela dúvida do Ari, se tem assistido esse filme antes dos anos 80 ou depois dos anos 80, não tem o menor cabimento? Porque imagina que ia liberar esse filme antes de 80. Não, pelo Não menos ia. de jeito nenhum. Gente, Passou cortado. Esse filme foi lançado em 1980, mas passou cortado, lembra? bom. Hum. Deve ter sido muito. Então ele passou com 1 hora, né, no máximo, né? Porque eles cortaram aquela cena dela cantando. Não, aquilo é normal. A cena de todo mundo assistindo, quando eles estão presos lá, todo mundo junto no quarto, aquilo ali, com certeza, não apareceu antes de 1900, antes de 80, antes de 1980. Que eu me lembro bem disso, porque quando eu cheguei em São Paulo, no ano que eu cheguei em São Paulo, foi o ano que liberou dois filmes icônicos, assim, foram liberados: O Último Tango e aquele, como era? Clockwork Orange, como é que chama? Não vou lembrar. Aquele dos carinha, do cara, sabe, é um carinha todo de branco, que no começo é uma gangue, e aí sofre um tratamento para ficar bonzinho. Laranja Mecânica. Mônica. Então, os dois filmes foram liberados na mesma época. Imagina que esse filme ia ter liberado antes disso, E, jamais. mas é Mas eu não muito entendo. pesado, né? Eu já tinha visto há muitos anos atrás, mas é pesado demais. Esse é amor, né, Maria Floresta? Ari, Ari, só na verdade, esse era um filme bom para final de semana ser like, né? De light não tem nada. Não, não. Realmente, esse aí pesou. Mas, Ari, começa aí. Vai Só para gravar. você e o Nilton. Já Eu está não tinha gravando. percebido, eu não tinha percebido. Eu vi agora, o roteiro é original dela e mais duas pessoas, né? É um Uhum. roteiro original. Da diretora? Da diretora? Sim, Liliana Cavani. É, da Ok. diretora e mais duas pessoas. Qual era o Agora, outro por que filme que da ele é Liliana? em italiano? Porque ele está dublado, esse filme? Não, não, ele Não é está um filme italiano dublado? falado em inglês. Não, eles falam italiano. Não, o filme é falado em inglês. Todos eles são em Não, inglês. Ah, passado em italiano. Passou em que a italiano gente agora. assistiu agora é italiano. Sim. É dublado. Desculpe. É. É dublado, porque o Ok, filme é falado em inglês. ok. A Charlotte Rampling e o Dick Bowie, eu saiba, não falam, não falavam italiano, não. Mas essa versão tá em italiano. É que pode que tem uma coisa também. No começo do filme, eles falaram que essa versão tinha sido restaurada É. pela Tá, a Itália. tá toda Pode ser isso, picadinha, né? Tá toda picadinha. né? Então, acho que pode ser que nessa coisa aproveitaram e botaram em italiano. Afinal de contas, me fazer um xixizinho. O- Mas assim, realmente, assim, eu fico pensando, porque bota um monte de coisa na cabeça, né? O contexto desse filme é muito. Não, Porque já em não. 1957, cara, a guerra já tinha acabado há 12 anos. Não eram os julgamentos que estavam acontecendo de Nuremberg, não sei se era nessa época, que estavam acontecendo os julgamentos, isso que eles estavam com medo. Mas é Não sei que verdade. ano. Vou até dar uma olhada aqui que anos foram os julgamentos em Nuremberg. Eu acho que foi Ah, depois. 45 e 46. Foi Pois bem. é, a impressão que eu tinha é que ela tinha sido assim, logo no pós-guerra. Foi, foi. Sim, O Mas que mas acontece que aconteceu? eles falam que o cara era um peixe pequeno, né? Então, os primeiros julgamentos não eram das pessoas que eram menores, né? Talvez tenha sido isso. Isso, não, isso é uma ficção, né, gente, também.
Ah, total, total, total. É, Aquele alojamento dos presos não era aquilo lá, não, era muito é, pior, não era aquelas camas com espaçamento de 1,5 metro entre as camas, que é isso, é, não era nada disso. não é. Aquilo ali foi filmado num hospital, sei lá, numa coisa assim. É, não, Quer não, dizer, foi filmado em Tinetitá, mas enfim. É que esse filme é tanta coisa junto, né, que é difícil, é difícil falar. É uma questão pessoal, super segredos. O filme mostra um hotel que cada quarto ali tem um segredo, né? Cada um ali tem essa mulher, tem um moço que dança, cada um ali tem uma história, tem um segredo. Na verdade, todo mundo ali tem um segredo, né? E todos eles se conectam, né? De alguma forma. E, e a gente sabe que essas coisas são complicadas, né? Vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que ele pega uma coisa histórica, mistura com uma relação, né? Mentira. Estado muito louco, masoquista. Sim, mas não é total, só isso, total. mas não é só isso. Mas esse Ele, ponto ali, esse ele, ponto ele realmente especificamente, amava ela, né? Ele amava exatamente, ela, esse, agora ela deixar aquele maridão na boa para passar fome em um quarto com esse Não, louco, você realmente. vê, mas Liliana, você vê que tem um diálogo agora no final com Hum. a mulher. E entre eles, quando eles estão no telhado, eles falam: nós somos loucos, aqui são todo mundo louco, todo mundo é sobrevivente, mas ninguém sobreviveu sem nenhum dano mental. Quem sobreviveu é porque sobreviveu com um dano mental. Total, Todos, né? todos, E ele todos. até hum, fala para os caras assim, né? Que ele é um rato, ele optou por ser um rato, né? Ficar na noite conscientemente num emprego que ninguém ia dar importância, até que ela surge na vida dele, né? Ele poderia ficar mais 20 anos lá trabalhando como porteiro. Mas ele tinha essa organização, né? E essa organização, eu desconfio que deve ter tido muitas dessas, né? Pós-guerra, né? Dos caras que sobreviveram e que quiseram se proteger, porque eles E, tinham que se proteger, e se né? protegeram, eles vieram para a América do Sul, Para a Argentina, tal, muita né? gente ah, ajudou, né? Porque É, principalmente a Argentina, tem muitas histórias na Argentina, né? no Mas Brasil aqui no também, Brasil também, mas na Argentina muito mais, né? E então esse filme mistura fatos com ficção, com delírios, com loucura, com uma relação amorosa, enfim, a loucura humana, né? É humano. É um filme tremendamente humano. E essa música da flauta, aliás, eu senti uma pena que quando ela canta em alemão, eu não entendia, não entendo alemão, eu queria entender o que estava sendo cantado. É, Pena que não cara, tinha o pior é legenda. que eu estava entendendo E o que na é? hora que estava cantando, agora não me lembro o que que era, mas era alguma coisa do Ah, é passado, não sei o marcante, né? quê. Marcante, Né? né? Eu Bem É, fiquei curioso marcante. sobre isso aí para perguntar para uma amiga minha. Eu vou pedir para ela fazer uma tradução aí e eu passo para vocês aí. Eu tenho uma é, amiga que mora na Alemanha. não, beleza, porque beleza. com Devia ser. certeza tem duas coisas que acho que é importante que a gente não, eu não sei. Primeiro, aquela canção em alemão, e depois a flauta mágica que percorre o filme inteiro, né? A história da flauta mágica, eu esqueci. Vocês lembram da história da flauta mágica? A ópera, a peça, sei lá, a flauta Ari, mágica. Hã? Ari, eu sinto muito lhe dizer, mas eu acho que assim, que a memória depois de 60 é um Eu problema, sei, entendeu? eu Assim, eu sei. concordo com você, porque eu também não me lembro de nada, absolutamente nada. São duas coisas que eu não me lembro mais. Esse e aquele o Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes eu Então, devia mas balé. quando eles estão no teatro, que é a primeira vez eles trocam aqueles olhares, ela está sentada na frente, ele atrás, Uhum. tem aqueles personagens falando, tocando, e vai e volta essa música da flauta mágica, enfim, né, ela
enfim, essa questão da música é importante no filme, é importante. E eu fiquei sem referência do significado da música, né? Ok, eu tenho uma referência. Eu também. Fala. Eu tô velho, mas eu tenho uma referência. Opa, que bom que tem alguém jovem ainda. Então, o negócio é o seguinte: isso aí remete muito à Síndrome de Estocolmo, né? Sim, E, eu Sim. sei, e esse filme é de 74, e eu sei que a Síndrome de Estocolmo foi do começo dos anos 70, e eu confirmei aqui que o que gerou isso aí foi um assalto em Estocolmo em 73. Quer dizer, esse filme talvez seja um filme pioneiro para explorar essa síndrome aí, né? Porque o filme é de 73, na verdade, nós acabamos vendo, acho que foi lançado entre 73 e 74, então é bem. Quer dizer, eu não sei se propositalmente ou não, eu acredito que a Liliana Cavani deve ter lido alguma coisa quando escreveu a história, porque a história é original, né? Então, e é uma coisa que, sabe, tem essa relação sadomasoquista, tudo, mas tem também aquele fundo Porque o que diz a teoria psicológica é que a dor está intrinsecamente ligada ao prazer. Então, o fato de a síndrome de Estocolmo vem do fato de que você antes tem o medo do captor ou captora e depois você passa a ter, porque de certa forma existe uma certa segurança depois porque você pensa que você vai morrer, que você vai morrer, tem uma série de coisas envolvidas e justamente essa coisa do medo da insegurança, que depois acaba virando uma certa segurança, e depois, no caso deles, aí o fato. Porque no início, é claro, você vê que ele violenta ela, tudo, e acaba virando uma coisa assim, que ela perde a referência, né? Ela perde a referência depois do tempo todo que eles ficam presos. Isso deve ter acontecido muito com os judeus que foram para campos de concentração, tudo. Você perde a referência da vida real, da vida normal que você tinha, né? Então você se agarra ao que tiver ao seu alcance aí, né? Agora, eles mencionam, né, que nenhum dos que ele, brincando de médico, fez, nenhum sobreviveu. Então, ele não devia ser muito delicado, né? E com ela também, eu duvido que ele fosse na época. E para é, ela e, ficar babando por ele, olha, eu não conheço nenhum sobrevivente de guerra que teria tido a síndrome de Estocolmo, viu? Eu acho que isso veio depois, porque era bárbaro o negócio, não tinha como, entendeu? Mas o Dirk É Eu Bogarт é o isso. Dirk Bogarт, não é? a minha opinião, né? Hã? O Dirk Bogarт é o Dirk Bogarт, né? Na Não digo, verdade, isso é uma ficção, né, gente? E, Sim, na claro. verdade, assim, ela sim, não sim. era muito. Ela podia ser normal antes, mas depois não ficou normal, né? Assim, Ela era uma óbvio menina, que. ela era uma menina. Óbvio que. Não, e óbvio que ela tinha também uma característica, né? Por exemplo, claro que ela ficou muito chocada quando ele trouxe a cabeça do outro cara lá que incomodava ela, né? Mas ela tinha um componente ali sádico também. Ela não era só masoquista, né? Ela era um pouco sádica também quando ela quebra o perfume e, né? E o cara pisa no chão e tal. E, e a gente Pisa na sabe mão que dela, existe. pisa na mão dela, né? A mão dela que estava no vidro Não, Sim, mas ele ela também. pisa quebra. também, tanto Ó, é que ele sai mancando, né? Então, assim, Sim, e a gente os sabe dois. que existe sadomasoquismo. As pessoas que são sadomasoquistas, elas não estão sofrendo, né? De uma certa forma. Não. Não, não que ela fosse sadomasoquista desde sempre, mas pode ter desenvolvido e a loucura é isso, né? Isso você passa por uma situação dessa, cara, você, como todo mundo já disse, né? Não sai normal, né? E é uma coisa que tem muita gente que não passou por isso e vive isso, né? O tempo todo, né? Então, tem muita coisa aí, o... né? Mas tem Envolvida, um é muito bem ponto, feito. Paula. Tem um ponto, Paula, que eu acho que é impressionante. Aí vai para a diretora e roteirista, né? Porque essa coisa de representar a relação de poder, porque quando você lê os livros de Sartre, e tal, aquelas histórias, fica muito patente. Primeiro que é para cima, né? É um negócio alegre, não tem essa coisa de pesada. E segundo, que o poder real não é do sádico com o masoquista, é do masoquista com o sádico. Esse é o poder, né? E nesse filme ela retratou isso super bem,
super bem. Quem detinha o poder naquela relação era Eu não ela. sabia disso, mas faz sentido nesse filme aí, né? Faz, eu O fiquei muito Ricardo tem impressionado razão, com isso. porque o Ricardo tem razão, porque toda a cena deles no apartamento é como se ela revivesse a fase que ela estava presa, mas agora ela está fazendo ele ficar preso e passar fome. Então, os dois estão presos e passando fome, mas aí, antigamente era só ela, né? E ela faz ele também e ficar com medo. Então, a sensação de ele ter medo para ela é muito bom, porque só ela tinha medo. Ele não tinha, né, naquela época. E agora ele tem medo, ele passa fome, ele está preso. Tanto que no final é muito bacana que não tem muito diálogo, né? É troca de É, olhares. Eles resolvem, não tem jeito, não tem saída, né? Não tem saída para eles, né? A saída só seria essa mesma, né? E ao mesmo tempo, tem essa coisa do amor, porque os outros nazistas todos não aparece ninguém para eles, alguém que eles amam. Eles não amam ninguém. Os outros ainda querem reviver o Reich, tanto que um deles fala: pois é. eu quero reviver, eu quero como tem até hoje, né? Não precisamos nem falar. Então, os caras ainda estão com a cabeça, né? Vamos dizer assim, loucos, né? Mas ele é louco duplamente, porque ele é louco de amor e louco de ideologia. É uma dupla loucura, né? Vamos Agora, dizer assim, né? ele fala, eu amo a menina, ela não chega a falar, né? Ela só larga o marido lá, em sei lá onde, e fica com Sim, ele, mas ela não mas, chega a dizer. Ela estava presa ao sim, mas ofício. ela podia ter ido embora. Tem alguém falando? Dia. Não. O que é? Não, tem não, Eu acho que alguém é o mais Cátio, é o falando? Cátio que está falando, é o Cátio? Kátia, não é Kátia, é isso? não, eu Quem não vi mais quem está aqui? foi. Não, Mas não estou falando, não. Ah, Hã? tem mais duas pessoas, eu só estou vendo Sim, 6 aqui, caceta. Tem mais gente aqui mas querendo são duas Mas falar? pessoas. vocês não acham que o bailarino era meio apaixonado por ele também, né? Lembra? Quer dizer, você não ficaria comigo só para ficar cuidando de mim? O bailarino também era meio apaixonado, né? Sim, sim. Gente, era todo mundo É o Dirk Bogarт, gente. Era todo mundo apaixonado pelo cara. Eu não sei Mesmo, quem deu o mesmo, tiro. mesmo o ator sendo gay, né? Exatamente. Mesmo, eu não sei quem deu o tiro nele no final, por isso que não mostra, porque eu não sei quem poderia ter dado o tiro, porque é todo mundo apaixonado pelo cara. Mas quem Todo estava mundo. seguindo era o bailarino, né? É. Sim, O mas meu, ali não importa, qualquer um deles poderia matar ele, porque Mas, se, mas independentemente disso, cara, tem que tirar o chapéu para Liliana Cavani. Qual é o outro filme dela, hein, cara? Eu assisti, eu me lembro que teve outro filme dela que A ninguém Pele, me... A outro filme, Pele, A Pele, outro exatamente. filme que foi bem, teve bastante repercussão foi A Pele, que é de 1980, eu acho, uns anos depois. então, isso que o Ricardo está falando, eu também achei. É um roteiro pesado, mas é muito bem construído. E ela, sendo roteirista e diretora, né, ela levou uma vantagem nisso, porque ela construiu a situação e vai indo, e não precisa de muito diálogo. A gente já sabe, a coisa vai pesando, a coisa vai fechando, a coisa vai indo para um desfecho, né? Eles dois naquele apartamento assim, e passando fome, e o Pô, pessoal. Ari, É Ari, genial. a história do apartamento foi bom porque você e o Nilton mataram a saudade daquela maluquice como é, do Repulso ao Sexo, né? Ela Do fica quê? presa, cara. Aquele filme do Polanski, você tá louco. Não, mas o que eu queria falar também é que ela mostra que todos os personagens, de alguma forma, até o porteiro, o amigo dele, o gigolozinho do hotel, todo mundo, logicamente, foi comprado para colaborar, né? Aí vem a coisa da colaboracionista, ela mostra isso muito bem. Aparentemente ali ninguém tinha, né? E aí inverte, ele fica numa situação em que ele vira alvo e todo mundo está colaborando para destruir eles, né?
porque a coisa é complexa. É um amor impossível, é quase um Romeu e Julieta. Uma coisa curiosa é porque ela é italiana, Liliana Cavani, ainda está viva, por sinal, Pois é. e ela dirige um filme, porque os italianos, logo depois deve ter o neorrealismo, tudo, eles se concentram naquela condição do povo italiano e da Itália pós-guerra. E ela é uma exceção aí, porque ela resolve pegar, porque a guerra teve uma repercussão em todos os países, mas ela resolve pegar uma realidade que não é tão próximo. Quer dizer, obviamente o nazismo tinha ligação com o fascismo, mas ela pega uma história tipicamente fincada, né, no nazismo, né? Então eu acho interessante, acho muito interessante isso. Newton, você tem razão, é uma coisa muito íntima, não é social, né? Não é aquele neorrealismo, a coisa do social, né? Aqui é íntimo, é Sim, muito íntimo, privado, exatamente. ao mesmo tempo num contexto histórico, mas Sim, extremamente íntimo. Na verdade, essa situação pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer país, um casal assim pode estar aqui na nossa esquina, em qualquer lugar, não tem problema. Mas o contexto histórico é mais pesado, né? Mas, na verdade, o que eles estavam com medo é porque, na verdade, eles tinham que matar todo mundo, né? Porque se uma das testemunhas falasse, ela não ia implicar só Caía todo mundo. nela, ia cair todo mundo, porque ia ruir toda a tudo que eles tinham feito, né? Tudo que eles tinham feito para esconder ia para o buraco, né? Na verdade, ela não ameaçava só. A Mas você vê questão que, não era só o cara, né? A questão eram os mas você vê, demais. Cada um Paula, estava com medo da sua pele, né? mas Paula, analisa o fato, ele é muito frio, né? O cara era um assassino, não precisamos falar. A cena maravilhosa que eu achei, em termos de solução de roteiro, viu também, Newton, pessoal, foi a coisa da pescaria. Quando ele fala que quer pescar com o cara, a gente fala, "Oh, essa pescaria. Ela nem precisou mostrar a pescaria, né? Só mostrou ele chegando da pescaria, né? Com aquele áudio do cara. E aí, você já sabe o que aconteceu, né? Foi genial. Ela não precisou filmar a pescaria, o cara matando o cara na pescaria. Não. Foi muito bacana. E a mulher parece que ficou meio, né? Ela parece assim como tivesse ficado fora do ar, né? Aquela O hora que quê? ela tá na varanda, a mulher dele, a mulher do que foi morto, Ah, lá, você vê que ela tá na sim. varanda e eles passando, parece que ela, Mas, na verdade, você viu que ela não cumprimentou ele porque ela sabia que ele tinha matado ele, né? Na verdade, ela nem cumprimentou no não, velório porque sabia que ele tinha exatamente. morrido. Mas depois ela não aparece na varanda e eles falando sobre ela e ela assim, meio lerda, assim, como tivesse. Não, mas então, Exato. eu só queria falar, ele era suficientemente frio para matar ela tranquilamente, tranquilamente. Mas ele amava ela. Quer dizer, é porque ele poderia matar ela em um segundo e resolver a questão, ficar bem com os amigos, sobreviver mais 20 anos, mas realmente ele estava numa vida vegetativa naquele hotel, praticamente, né, sobrevivendo. E quando ela apareceu, despertou nele aquela coisa que ninguém explica, né? O que sim, será que será? sim, mas é isso que eu não gosto de sinopse, porque eu vi aí que na É, sinopse desse filme eles falam que um casal que se envolveu na guerra e tal, reativa com um affair, não sei o quê. Não pode, porque se você assiste esse filme, que nem Fellini, eu adoro essa fala do Fellini, diz, você tem que assistir um filme como um feto, sem saber nada, sem ter conhecimento. Entende? Se você assistir esse filme pela primeira vez, e adoraria saber se alguém assistiu pela primeira vez sem saber o que acontece, você não sabe, porque de repente ele entra lá e você fala, puta, ele vai matar ela a primeira vez, né? Quando ele entra lá no quarto e agarra ela e tal. Aí muda completamente a narrativa e você fala, peraí, não é bem assim, a- né? aquela cena é fantástica, porque quando ele entra no quarto, tudo pode acontecer. E é uma cena longa, um plano Sim, longo, e eles rolam pelo chão. Aí você fala, ele vai estrangular ela, ele vai não sei o quê, daqui a pouco ela está rindo, daqui a pouco eles estão se beijando. Aquela cena é fantástica, aquele sim, plano, que é a primeira vez que eles ficam juntos, né? Assim. E o Aí você fala, miado, que? o miado, naquela Ah, cena que o tem cara. um, Puta,
Tem um miado, né? tem um miado. Tem umas coisas no filme, assim, umas coisas assim que você fica olhando assim, não, realmente tem que tirar o chapéu para. Um miado, você está falando? Um gato miando? Cadê o gato? Eu achei que eles Não, iam não, matar o é gato e ela que comer tá o miando, não gato. é ela que Era tá miando, ela, Ricardo? Era ela? era ela. Mas tinha um gato em algum momento da história. Tinha um Tinha um gato, tinha um tinha. gato Eu na não me lembro em que casa. casa nem em que cena, mas tinha um gato. Que, aliás, eu Tem acho que até certeza? Não desenvolveu era ela bem. que estava miando, não, embaixo da mesa. Não, tinha um gato de Não, verdade. Não tinha um sei se era gato na nessa cena. casa. Não estou me ouvindo. É. Vocês estão me ouvindo? Sim. Fala, Estela. Então, o meu vídeo eu não consigo abrir a imagem, não sei, diz que o host que fechou. Tá bom. E o Mas áudio tá bom, Ah, continua. peraí, tenha calma, que eu já resolvo isso. Porque você tinha deixado o. Pronto. ah, tá. Então, opa, agora tinha um gato no apartamento dele. Quando eles entram, tinha um gato. Tanto que a gente ficou pensando, já que eles estavam com fome, por que que não matavam o gato, né? Ué, não era Ai, meu Deus Então, do céu. Vai ver que ele amava o gato também, né? também, né? E o gato amava ele, porque todo mundo amava o Dick Boger, né? Não, mas aí vocês têm razão que, por exemplo, essa cena que vocês estavam falando da primeira vez, eles estavam no hotel, então não tinha gato nenhum, né? Não, Eu no não me lembro desse apartamento miado, não. dele. Era no apartamento dele primeiro? Era Quando um ela abre a siamês. porta, Não. quando Era um ela abre a siamês, eu não porta tô para louco. entrar, É. tinha um gato. Um Não, não, mas siamês o. igualzinho o gato, gato que eu tive, eu lembro, eu vi. o Não tô gato é no doido. apartamento dele e a primeira cena que eles se encontram pela primeira vez depois da guerra é no quarto do hotel, sim. A Paula tá certa. O miado só poderia ter sido dela mesmo. Boa, Paula. Mas o filme, cara, independente disso. Na verdade, eu- eu não escutei, eu não lembro do miado no apartamento, nessa cena. Vocês estão Eu dizendo, não então me deve ter lembro da tido mesmo. cena, Então, eu se me teve lembro miado, era ela que estava claramente miando. do miado. Eu me lembro Meu, claramente do miado. ela era muito mais louca do que ele. Na verdade, ela era muito mais louca do que ele, né? Ela talvez não fosse Sim, antes, mas ela ficou, sim, ela era muito mais perigosa do que ele, né? com certeza. Porque na verdade é isso, né? Ela ela era muito mais, ela também era muito fria, né? Porque ela também despachava o marido muito tranquilamente, dizia que me aguarde lá, que eu vou depois, e blá blá blá. E estava tudo Não, não, não. planejadinho também, né? Paula, Mas espera. obrigado. Desculpa, Ari. Ah, Obrigado pelo reconhecimento. Quando eles estão, é a primeira vez que eles se olham, se entreolham lá no teatro, os olhares dela, segundo o que você acabou de constatar, não são olhares assim, putz, o que vai acontecer então? É assim, será que vai rolar de novo? Será que vai rolar de novo? É isso. Não, porque a Charlotte Rampling é demais. Charlotte Rampling Na- é maravilhosa. aliás, isso era outro ponto que eu ia comentar, Nilton, se você falar. Que realmente eu fiquei impressionado com a mulher. Porque até cenas que eram absolutamente ridículas, que nem aquela dela entrando de quatro para trás, assim, no quarto, no banheiro e fechando. Aquilo ali, para fazer aquilo e não ficar absolutamente ridículo, tem que ser muito bom. Tem que E ser que muito bom. Não olhos, e é, que não é para olhos, e qualquer um. que olhos que ela tem. Nossa. É olho de Falam, gato, né? olho de gato. Ela tem olho de gato. Ricardo, você não está falando isso, não é só porque ela é sexy e bonita. Não, não é questão de boa atriz. Ela é sexy e bonita, né? Ela é muito Mas, sexy, Paula, né? eu tenho culpa que toda atriz Ele boa é nem tanto, sexy e mas bonita. ele também tem uma presença ali também. Não acho interessante, mas ela que é sexy demais, né? Eu E também não acho ele interessante, mas Eu acho ele mas interessante. eu não acho, não. Tem Pergunte às direito. mulheres. Eu não Eu, sei. eu, Vamos botar eu, agora? Karen, vamos. Mas é o seguinte, essa coisa dela que a Paula está falando é em termos, né, Paula? Vamos dizer assim, ela tem um rosto ainda de menina, ainda angelical, mas ao mesmo tempo um rosto perturbado, mas ao mesmo tempo um rosto ainda inocente, entre aspas. Ela consegue fazer as duas coisas, né?
Agora, se ela é mais perigosa que ele, eu não diria, porque ele pode ter matado dezenas ou centenas de pessoas e ela não matou ninguém, que a gente saiba. Não, Então, Não, não, ele não, é um não. assassino A frio. Paula falou que ela é fria, não que não, ela é ela é fria. perigosa. E ele é o quê, então? Um cara que. Ele é o quê? Ele é um Segundo Mengele, você, é sabe? perigoso. Ele é um Ele é o Mengele da vida, perigoso e pelo ela é amor a de Deus. fria. Não, não, O pera, que esse era, cara. Fala, fala. Eu o lembrei que do era, Mengele. o que era aquele ferimento que ela tinha No no braço. braço direito? O que era? Ele tinha feito aquilo? Não, bom, ela deve ter se ferido 1000 vezes, né? Mas, enfim. Você vê Eu ele não acho que ela atirando nela fosse. ali. Hã? Ele Ele atirando. foi dar beijinho ali, né? Ele também era Sim, é porque Eu não ela. acho que ela Ó, fosse angelical, não, viu, Ari? Eu acho que você. Não, Vamos o perguntar às rosto. mulheres aqui a opinião das mulheres. Eu acho que ela era uma pessoa normal. Ninguém, todo mundo é bom e ruim, né? Então, assim, é uma pessoa Então. normal. Mas, assim, angelical, não. E eu acho É. que ela era uma pessoa que sabia o que queria. Por exemplo, ela tinha essa. Eu não vou dizer que ela não tinha uma paixão, né? Ela tinha uma compulsão por ele, como ele por ela, né? Aquilo não é nem muito amor, né? É uma coisa Aquilo é uma misturada, uma maluquice, né? Aquilo é é uma uma coisa meio compulsão, é louca. uma coisa que eles ficaram presos, talvez, ficaram viciados, sei lá, é mais do que amor Então, aquilo, né? mas aí É então uma, eu é uma concordo. doença, assim, né? Então, eu Mas eu concordo acho com que você. ela é muito mulher no aspecto. Um dia desse eu vi uma filósofa dizer uma coisa que eu fiquei muito chocada, né? Que ela disse bem assim, que ela Viviane Mosé. Ah, porque as pessoas falam que se o mundo fosse governado pelas mulheres, o mundo seria muito melhor. Não, não seria, né? E ela fala uma coisa que eu não concordo totalmente, mas é uma coisa que estou tentando ruminar, né? Que os homens, assim, antigamente, né, principalmente, pô, se você tinha raiva, você ia lá, matava a machadada, fazia tudo. E às mulheres nunca foi permitido isso, né? Você extravasar. Então a gente desenvolveu mecanismos muito mais sutis, né? De Envenenava, né? isso, né? Então hoje, de uma forma mais velada, nenhum homem sai dando machadada e nenhuma mulher, mas vamos dizer que tem todos somos perigosos, mulheres e homens, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que angelical eu nunca achei que ela fosse, né? Não, Não angelical, que acho eu ela quis angelical. Na dizer. guerra ela era. Ela é Na bonitinha, guerra ela é bonita, ela, tem aquele rosto lindo, ela é bonita, só isso. Mas angelical não falaria, não, viu? Não sei as outras mulheres o que acham, que é Eu claro que tem achei uma que visão diferente. eu achei ela muito um animal, assim. Ela, do jeito que ela se mexe, tá sempre parecendo um animal e não uma mulher. Em nenhum momento ela é sexy tentando, sei lá, cativar ele, alguma coisa assim. Ela se comporta como um animal. Ela rasteja, ela se esgueira. entre, A Paula jogou, entre tapas e beijos, o filme inteiro. a Paula jogou a Charlotte Rampling aí perguntando a opinião das mulheres, mas a gente não terminou ainda sobre o Dick Bogart. Eu quero saber quem é que pegava o Dick Bogart aí. Não, obrigada. Não? Não, Ah, que isso? Só você, só Diego. Eu você, pegava, viu? eu pegava, eu pegava. Só você. Ei, você vê como o gosto de homem e gosto de mulher é totalmente diferente, né? Completamente. E Agora, sabendo agora que ele quem era pegava gay, das né? mulheres? Quem Mas pegava a talvez Charlotte na Rampling? época ele fizesse sucesso, né? Isso Ah, você tem razão, né? Talvez ele fosse o tipo da É, época, né? o estilo, né? Sei lá, mas então, Ele era terminando a enquete da elegante, Paula, elegante, elegante. terminando a enquete elegante. da Paula, quem pegava das mulheres, quem pegava a Charlotte Rampling aí? Tem, eu acho ela muito bonita e sexy. Ela é. Não, ela é sexy. Não pegava ninguém porque ainda É, não gosto, não, mas não, talvez se gostasse, não é ela é também a minha linda. Ninguém precisa preferência, pegar, né? ela é linda e sexy. Pronto. Mas Ele eu não é tão acho. não, sexy não, quanto ela, por aquela, exemplo. ó, essa é outra coisa. Aquela cena, a cena icônica do filme, né? Ela cantando, e tarará, ali, cara, é outra cena que, se não é uma boa atriz, fica uma palhaçada. Qual? Qual é a Ricardo, cena? Aquela. não, Ah, não é uma só boa Fala. porque eu atriz. acho E mesmo. a cena icônica para você, a cena icônica para mim, por exemplo, tem cenas muito mais icônicas, como, por exemplo,
a própria que você falou do engatinhar para trás, aquela cena, elas são cenas mais, acho que para mim, mais interessantes do que aquela. Ela ali só, porque tá com o peito de fora, o peitinho de fora, blá, blá, blá. Mas não É é uma cena peitinho mesmo. icônica. É peitinho mesmo, né? Não estou Peitinho. depreciando, não, porque eu também tenho peitinho, mas assim, eu só estou dizendo assim, só porque tá com o Opa, peito. agora eu fiquei interessado aí. Vamos ver mais. Gente, isso está sendo gravado, gente. Lembre-se. Liga a E vai gravação ser aí e publicado, não. tornado público. Vamos Não, fingir, Ricardo, vamos vai fingir que a publicar, né? gente é Você o vai ter filme. que Para, editar desliga a agora. gravação e a gente libera tudo aí. A gente fala o que quiser, como se fosse. Não, Eu não tenho problema de falar isso, mas eu não acho que aquela cena seja icônica. Claro que eu acho que para o filme, para a época, todas as cenas que ela parecia pelada ou que faziam referência a sexo, né? Elas eram mais ousadas para a época, né? Agora, hoje, Paula, efetivamente, eu não Na acho assim. Tem mais verdade, cenas. Essas cenas aquela assim. cena dele botando os dedos na boca dela. Essas cenas que são, por exemplo, tem as cenas, não sei, dele, a cara dele oferecendo a cabeça do cara, né? E ele até, eu um não sei, a minha risinho. impressão é que ele se espantou, que ela não gostou, assim, porque ela, eita, peraí, também não queria isso, né? E ele até parece que ficou espantado, como não gostou, né, de eu trazer a cabeça do cara aqui? Ele Mas deu um no estranhamento final, ali, eu acho. mas no final ela se vingou e enfiou os dedos dentro da boca dele com a geleia. Fala a verdade. Então, a cena da Mas cabeça era aquele uma prova de amor, né? Uma prova de amor uma dele, leve né? lascívia. É como ele demonstra o amor por ela, né? Mas deixa eu só falar uma coisa. Essa coisa da intensidade da emoção que os dois viveram me lembra um pouco a história das pessoas que vão para uma guerra, né? Soldados, hoje, e que tem uma tal adrenalina que quando o cara volta e leva uma vida normal, o cara não consegue. O cara quer voltar para a zona de guerra. Às vezes o cara quer voltar, porque é uma tal adrenalina, é uma tal sensação de vida e morte ao mesmo tempo, mas que não faz mais sentido. O cara, sabe aqueles filmes que o cara foi para a guerra, depois ele volta, ele vai jogar boliche no fim de semana, né? Bem americano, ou vai no shopping. Ele não consegue mais fazer isso. Mas, Ari, Você mas isso eu lembra? penso, sabe por quê? Porque não é que ele, não é por causa só do que ele passa lá. Na minha impressão, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, né? As pessoas são criadas para ir para a guerra, principalmente preto e pobre, né? Periferia e tal, né? Que os ricos não são assim. Mas as pessoas já têm essa construção toda, o filme, o cinema é direcionado para guerra, tudo é, né? Não, mas eu É acho que é muito. outra Mas isso- A coisa, cabeça é Paula. feita Não, desde deixa eu só pequena. terminar. Mas deixa eu só terminar. Não é isso. Esquece isso. É uma coisa íntima, é a intensidade das emoções que você vive. Por exemplo, o companheirismo que surge entre os soldados numa guerra é absurdamente forte. A relação, nada a ver sexual. Estou falando de amizade e de sensação de sobrevivência, que eu dependo do cara, o cara depende de mim, ele me ajuda, eu ajudo ele. Isso cria uma força, não tem nada a ver com sexo. É uma emoção tão profunda que depois ele volta, ele não sente isso por mais ninguém. Ele não sente essa emoção de companheirismo, por exemplo, que ele tem com os amigos que estão lá com ele, dia a dia, sobrevivendo e morrendo. Isso é uma coisa que já foi explorada em vários filmes, inclusive, né? E isso é real. O que eu quero dizer? A intensidade das emoções que eles viveram, os dois lá, é diferente. Aí tinha conotação sexual mesmo. Mas ela não tinha, provavelmente, com o marido, e ele não teve com mais nenhuma outra mulher. Então, os dois tinham essa vontade de reviver essa profunda ligação. Além de ser sexual, é assim, profunda ligação, emocional mesmo, né? Além de sexual. Eu acho que a cena da dança, porque você vê, ela era uma menina, né? Como ele mesmo disse, ela era uma menininha, né?
E ali na dança ela já está uma mulher totalmente sexualizada, né? Uma coisa assim que é a transformação, que ele tinha feito isso com ela, né? Então, é uma coisa assim meio, eu acho Mas aquela, não deixa de ser, não deixa de ser, né? E isso, olha que a gente já está falando desse filme, uma certa quantidade de viés e coisa e tal, detalhe. Puta roteirista, puta roteirista. Esse é o ponto central. E escolheu bons atores. E esses papéis não foram fáceis. Até aquele nazista de monóculo não estava ridículo. Pensa, um nazista de monóculo, é o mas mais você, clichê. mas você pensar também, né, que ainda havia o poder deles, né? Eles ainda estavam ali matando gente e perseguindo, matando, né? Ainda estavam lá, como tendo ainda o poder, né? Eu não entendi como é que eles aceitavam aquele colega lá que dançava, lá, o bailarino, porque eles não aceitavam homossexuais, né? Os nazistas, né? Não, Tinha, não, não, tinha o não. coleguinha. Não, eles tinham. Dizem que as festas nazistas, entre os Hum. oficiais, rolava de tudo. Ah, rolava? Rolava de Liliane, tudo. Liliane, don't show no tell. Como é que é? Don't tell, é aquela coisa, ninguém vê, ninguém fala, Ah, entendeu? Todo tá. mundo fazia que não Faz via. de conta que eu não fiz e É, faz de conta. Bom, Faz de conta que É É eu não vi. mais ou Verdade, menos é que como, nem. como todo mundo, em todas as épocas, de todos os tempos, existia atração por homem e por mulher. Então, com certeza rolava aquilo Tanto, muito, né? Também. Do tanto mesmo que jeito para que rolava mim, de um lado, rolava do outro, né? tanto que para mim, a cena mais forte do filme é lá quando eles estão presos tudo e tem os dois caras transando ali. Aquilo ali, com certeza, talvez seja a primeira vez que eu vejo numa cópia desse filme, porque isso aí não tem. Dois caras, não era um cara e uma menina, não. Não, não, eram São dois dois caras. caras. Eram dois caras ali, todo mundo olhando e ela sofrendo ali do lado, tipo, o que que vai acontecer comigo Eu aqui? não tinha visto um cara, eu não vi com Eu quem que o cara, pensei eu que vi era que era uma um homem mulher. transando, mas eu não vi com quem, né? Sim, sim. Mas só tinha mulher olhando, né? Então eu achei que era uma mulher Não, porque era um não, não, dormitório não. feminino, Eu vi não? que era por Não, trás. não, tinha homens e mulheres. Tinha prisioneiros, homens e mulheres. Ah, é? Ah, Sim, então eu não exatamente. prestei atenção E ela, direito. e ela numa cama separada, assim, tipo, Isso. pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Aquela cena, com certeza, eu não lembro de ter assistido com os meus 13 anos de idade, não. Bem, eu não nem percebi, eu achei que era mulher mesmo. Mulher, um homem com a mulher. Também, eu achava que era um lugar feminino. Essas apresentações artísticas, né, apareceu em vários filmes que os nazistas tinham essa coisa da cultura alemã, a sim. música, Quem o dançava, clássico, quem tocava instrumento, tá, tá, os tá, instrumentos, a dançarina de Auschwitz, as isso, orquestras, os orquestrinhas. violinos, as Isso. orquestras, eles tinham essa aura de uma cultura superior, ariana, né? Então eles tinham essa coisa dos Não, clássicos. tinha toda a história de recuperar e de guardar, de preservar É, as, as coisas greco-romanas. Parará. Agora eu isso. queria comentar uma coisa que Paula falou assim, porque nos Estados Unidos guerra. Paula, a história do mundo é contada em guerra. História do mundo. Qualquer museu que você vá que tenha de história e tal, é guerra. É guerra. Particularmente na Alemanha. A história da Alemanha é uma guerra atrás da outra. É Eu não impressionante. entendi. Por que que você está falando isso? Eu não entendi, cara. Porque essa cultura da violência, né, ela não é Ricardo, patrimônio mas americano. Isso que eu acho. quais são os países? Claro, existem outros países, não é só os Estados Unidos. Existem alguns países que fabricam soldados 100% do tempo, tá? Não são todos os países. Aliás, isso é uma coisa que Trump fica falando, né? Olha, que história é essa? Os membros da OTAN deveriam estar todo mundo é, gastando tantos por cento do PIB em guerra e não sei o quê. Mas quantas pessoas, quantos soldados tem a Europa? Quantos soldados sendo preparados para a guerra? A guerra mudou, agora é Não, drone, a não é guerra mais mudou, soldadinho. mas o que eu quero dizer é que a cultura americana continua fazendo também
um estilo de guerra antigo de preparar soldado, que tem uns outros países, claro que existem outros países também que fazem isso, mas a Europa não faz isso. Paula, E você a Europa nunca também muita jogou. coisa não faz também, não Brasil, e faz. Brasil, tem exército, Pa- é compulsório, Não, Brasil. São Paulo, Peraí, Brasil, peraí, o gente. Brasil for para guerra, morre Gente, todo vocês mundo, parecem que coitado. nunca jogaram War, tá certo? Você joga o War, cara. Exército você tem que ocupar. Você não tem um exército, você não ocupa. Como é que você vai ocupar? Com drone? Não existe. Você ocupa com gente, Mais com ou menos, né, soldado. Ricardo? Hoje em dia isso é uma coisa mais complexa, né? Mas às vezes você não Não. precisa de exército porque você vai lá e como está se fazendo hoje, né? Vai lá, pega um dronezinho e mata só Vai. Joãozinho ali que você quer matar. Só Pedrinho, Mas, que é o que mas está eu sendo acho feito hoje, né? Que eles estão fazendo hoje. Mata só Pedrinho, não Quando mata nem o você filhinho faz do isso, Pedrinho, Paulo, né? Quando você faz isso, você cria mártires. Você cria símbolos. Ricardo, Vai ter- os caras que morreram lá do Irã, o cara do Hamas. Não, Ricardo, o cara morreu, ponto, se eliminou, entendeu? Você Cara, acha é que. tudo muito mais Tá, complexo, morreu. né? Eu não tô aqui querendo Você falar disso, não, porque isso é resolveu muito mais complexo, né? O negócio aqui é o se filme, né? matar. Sim, mas se matar o líder resolvesse, era muito fácil. Não, não resolve, Ricardo, mas você cria, é uma coisa mais complexa, né? Você cria outras relações de guerra, não é só ter soldado, nem Não, é com só ter certeza. drone. Não é. A Nem, guerra, ninguém com ganha guerra certeza. só com soldado, Não. nem só com drone, né? Hoje a coisa é mais complexa, né? Acho que sempre foi complexo, né? Não sei se é hoje que é complexo. Acabou de Mas pessoal, ocupar tem que hoje é gente. tão complexo que, às vezes, um ataque cibernético, como aconteceu, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Então, às vezes, Qual, tem muito aquele? mais efeito do que. Enfim. Qual que você está falando ali? Porque eu assisti um O filme ataque ontem que era cibernético, exatamente isso. vocês não estão sabendo que parou todos os bancos no Irã e entrou no Banco Central do Irã e todo mundo que ia tirar dinheiro no caixa aparecia uma mensagem. O dinheiro Quando? desse país foi usado para fabricar armas e investir em energia nuclear, quando você ia tirar dinheiro no Irã. É que aqui Faz uns 3 dias, faz uns a 3 dias. merda Nossa, eu dessa não vi isso, imprensa não. não fala nada, essa imprensa de merda que não sabe de nada. A gente tem outras fontes, né? A gente fica Do Irã. sabendo. É, No Irã. Eu vou perguntar à amiga de Vanessa, que é do Irã. Sim. Não, entrou no Banco Central do Irã e depois entrou em todos os caixas automáticos. Se qualquer cidadão que ia tirar dinheiro, aparecia essa mensagem. Mas é um Na detalhe verdade, tão. eu não tenho visto noticiário Não. nos últimos dias. Não, Eu isso não tava fora. aparece. Aqui só Não, aparece, mas eu não não vou nem assisto só o falar. Brasil, Irã. Não, não é só você que assiste imprensa e geopolítica de outros países, Irã. A gente assiste também, né? Não, Tá mas achando... eles não falam, eles só falam o que interessa, não vamos nem falar sobre isso. Ari, tá até pode. Ari, essa ideia de que existe um poder superior controlando a, a imprensa mundial, sorry, brother, isso valia a Não, pena o Ricardo, esforço. ninguém está dizendo isso, e a gente está dizendo o mundo. Bom, quem controla a imprensa é controlada, né, Ricardo? Você sabe disso, né? Mas Ali o não está problema é que dizendo tem nenhuma muita novidade, né, Ricardo? fala. Não, Ricardo, mas sempre 80% foi. da Não imprensa mudou. brasileira, 80% do que você lê sobre economia é fabricado por banco. O que você acha disso? Você acha que você está lendo uma coisa isenta? Não, né? Mas não vamos entrar nisso, não, porque o negócio aqui é filme e cinema, né? É isso aí. Não, ninguém E sai esse filme é daqui. maravilhoso. É horrível, mas é bom, né? Inclusive, voltando ao filme, ela fez a gente entrar num universo muito fechado. A gente não sabe nada mais do que está acontecendo na cidade, em outras pessoas, é só naquele grupo, no hotel. Então, o roteiro, voltando à história do roteiro, né, que eu já falei, o Ricardo falou, o Newton também, é tão bem feito que você vai entrando no mundinho, e o mundinho é o hotel, é o quarto deles, é aquele grupinho, é as lembranças, né, os flashbacks, né, lógico, né? E os flashbacks muito bem colocados desde o início. Ela colocou desde o início os flashbacks para deixar bem claro. Ela não precisa explicar nada. É muito bem feito, né? A gente acompanha muito bem. Não tem nenhum cartaz, nenhum letreiro,
não tem nenhuma pessoa falando, é muito bem construído. Realmente, essa questão da época, das duas épocas, né? Da guerra e Pessoal, eu vou, só que ó, eu vou descer que chegou a minha comida e eu vou jantar. Ei, Então, Nilton Eu está tenho que. dizendo também que É, precisa não, tem sair. que ir, antes de me já está despedir, tocando ali. antes de me Não, despedir, eu quero pegar a sugestão aí, porque já que parece que ninguém assistiu esse filme na época, e quem assistiu, eu lembro de ter assistido quase na época do lançamento, 1 ou 2 anos depois, e com certeza censurado, eu quero pegar o comentário da Paula aí, não sei quem falou que isso aqui está sendo gravado, e dar uma Tá? editada aí, dar uma editada no vídeo aí para liberar para o pessoal e tal, Por sabe, quê? tipo, entrar com cortes aí, tipo, Não, pode olha, esquecer. por Pode causa do, esquecer. por Não causa do vou tema do cortar. filme, a Costa, conversa foi um pouco Eu além. não tenho, Vamos eu não tenho o menor Situações. problema com meus comentários, não, Newton. Pode publicar aí, eu Não, tô eu tô cagando. Quem brincando, vai ver eu tô isso? brincando. sem Quantas Ei, pessoas corte. vão pessoal, ver Aqui é tchau. sem corte. Ele quer voltar aos anos 70 com corte. É, Não, É. não, é que o Newton não Tchau, quer falar pessoal. da questão do Dick Gente, Bogard, vocês que é não a entenderam, paixão. vocês não é. entenderam. Gente, É, é o seguinte, Ricardo, Agora eu entendi, Ari. pega a gravação e bota a gravação inteira. Só que quando botar a gravação, fala, por causa do tema pesado e que foi censurado na época, e tal, não sei, esse vídeo também tem uns certos cortes que nós tiramos, entende? Não estou falando para cortar o vídeo, estou falando para mencionar que foi cortado só para. Conteúdo Para o sensível. pessoal ficar Conteúdo conteúdo pensando o sensível. sem... que podia estar ali. Ei, Exatamente! tchau. Não, não, o que Aí ele O vai falou. problema é ter se uma botar conteúdo alta sensível, tem gente que visualização, vai né? escutar só para ver o conteúdo É. sensível, né? Se nós ouvimos esses comentários já e tal, não sei o quê, imagina o que eles falaram que não entrou no vídeo. É. Ô, Newton, Newton, a Pessoal, gente tchau, pode tchau. colocar um É, sigilo de 20 anos, tá bom? 20 anos. falou, um abraço a todos aí, boa Ei, semana, valeu. beijo, boa Vou, Beijo, vou noite. boa vê-los, noite. vou vê-los Tchau, Boa depois de semana. uma tremenda falta que eu tchau. fiz aí, um tempo que eu fiquei fora. Gostoso ver todo mundo. Abração, gente. Boa semana. Abraço. Beijo. Boa Tchau, noite. boa Obrigada. semana. Tchau.